Olá pessoal, no nosso último encontro nós aprendemos a utilizar o if composto, a usar o else para quando a expressão do if não for válida, ele executar tudo que está presente dentro do else. Hoje pessoal, nós vamos trabalhar novamente com if, porém nós vamos melhorar aqui o uso das expressões, tá? Geralmente, as expressões que nós trabalhamos nos últimos vídeos, era sempre comparando apenas um valor que está do lado esquerdo com um valor que está do lado direito. Agora nós vamos fazer mais do que uma comparação apenas, tá ok? Então nós vamos utilizar os operadores e ou, tá ok? Então, primeiro de tudo, o que nós vamos fazer aqui? Vou criar um novo arquivo, ou posso fazer até o seguinte, File, Save As, vou salvar com outro nome esse arquivo, vou salvar como, vou chamar de triângulo, pronto. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fechar os exercícios antigos, e esse aqui, eu vou alterar o título do arquivo, verifica se os valores informados representam um triângulo. Maravilha, pessoal. Então, olha aqui, o que nós vamos fazer? Novamente, eu vou criar um script. No vídeo passado, pessoal, eu criei essa variável, mas eu acabei não utilizando, tá? Não precisou. E o que nós vamos fazer? O meu programinha, ele tem que funcionar da seguinte maneira. O usuário vai informar 3 valores, e se esses 3 valores conseguirem representar os lados de um triângulo, nós vamos informar para o usuário que esses valores representam os lados de um triângulo. Caso contrário, nós vamos informar que esses valores não representam um lado de um triângulo, tá ok? Os lados de um triângulo. Então aqui, o que nós vamos fazer? Também vou mostrar uma mensagem na tela. Verifica se os valores informados representam os lados de um triângulo. Maravilha. Pronto. E aqui eu vou fazer a leitura dos lados do triângulo, pessoal. Então, já para economizar, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou criar a minha variável, olha lá, var lado A irá receber informe o valor que representa o lado A do triângulo. Maravilha, pessoal. E agora eu vou fazer a seguinte coisa também. Olha ali. Ao invés de efetuar a conversão depois, eu já vou efetuar a conversão no momento da leitura, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir para a variável A o valor convertido para inteiro do que a pessoa digitou no prompt. Então, eu vou colocar uma função dentro da outra. Então, o resultado dessa função, prompt, eu vou pegar esse resultado e convertê-lo para inteiro e armazenar na variável A. Então, nós vamos fazer essa mesma ação 3 vezes, pessoal. Olha lá. A, B e C, os lados do triângulo. Tá ok? Maravilha. E agora? Então, pessoal, como que eu vou saber se esses valores representam os lados de um triângulo?
Então, pessoal, existe um conceito que para os valores representarem os lados de um triângulo, cada valor, ou melhor, a soma dos lados tem que ser diferente do terceiro lado. Como assim? A soma do lado A mais a soma do lado B tem que ser menor, ou melhor, né? Tem que ser maior do que o terceiro lado, que é o lado C. Entenderam? E assim sucessivamente para os outros lados. Então, a soma do lado B com o lado C tem que ser maior do que o lado A. E a soma do lado A com o lado C tem que ser maior do que o lado B. Entenderam? Então, dessa maneira eu consigo descobrir se os valores representam os lados de um triângulo. Tá ok? Se formam um triângulo. Então, como que nós vamos fazer para testarmos esta verificação, pessoal? Vou fazer a seguinte coisa. Eu vou criar um if, olha lá, que irá fazer a seguinte comparação. A mais B maior que C. Então, o que acontece, pessoal? Se isso aqui for verdadeiro, significa que o lado C é válido em comparação a essa condição. Porém, eu tenho que fazer esse teste para os três lados. Então, eu vou usar um operador aqui, AND, um operador E. Qual o significado do operador E, pessoal? Eu vou fazer uma leitura aqui, tá? De maneira simples, mas eu acho que vocês vão entender. Quando eu uso um operador E, significa a seguinte situação, ou melhor, ele caracteriza a seguinte condição. Se, olha lá, o valor obtido com esse pedacinho da minha expressão for verdadeiro, for válido, e, olha lá o que eu estou dizendo, e o valor que eu vou obter também com a expressão deste lado também for válido, olha lá, ele vai me retornar um valor válido, um true. Compreenderam? Então, quando eu utilizo o operador E, significa o que, pessoal? Que se o valor deste lado for verdadeiro e o valor deste lado do E for verdadeiro, o resultado que o operador E vai me trazer é verdadeiro, tá? Mas, se por um acaso acontecer de algum dos dois lados o valor for falso, o resultado da operação utilizando o operador E vai ser falso. Entenderam? Então, essa é a ideia. Então, ele só me retorna verdadeiro quando ambos os lados da expressão, o resultado for verdadeiro, que estão do lado do E. E ele vai me retornar um valor falso se, pelo menos, um dos lados da expressão for falso. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, ó. Eu vou comparar se A mais B é maior que C, se A mais C é maior que B, e também, pessoal, eu posso colocar um outro E, ó, não tem problema. Ele vai executar como se fosse uma conta matemática, tá? Como assim, professor? Não entendi. Olha lá, eu vou verificar se o B, ou melhor, se o C mais B é maior do que quem? Do que A. Então aqui, como que ele iria interpretar este comando, essa expressão inteira? Ele vai fazer da seguinte maneira. Primeiro, ele vai verificar essa expressão e vai obter um resultado. Se o resultado for true, for válido, ele vai pegar e vai comparar o resultado dessa expressão com essa expressão. Se o resultado dessa expressão for válida, o que vai acontecer?
Por conta do operador E, olha lá, o resultado desta expressão vai ser o que? Válido, ok? Então, ele vai comparar esse valor obtido com essa expressão com o valor dessa daqui. Então, se tudo isso aqui for verdadeiro e isso aqui for verdadeiro, ó, o que acontece? Ele irá executar tudo que tem dentro do if. Caso contrário, ele irá executar o que tem dentro do else. Entenderam, pessoal? Então, essa é a ideia. Quando eu utilizo o operador e, ele vai me devolver um valor true, caso as expressões que estão do seu lado, tanto da esquerda e da direita, sejam verdadeiras. Se alguma dessas expressões forem falsas, ele vai me retornar um valor falso. Então, com base nessa expressão, eu consigo falar se os valores representam um lado de um triângulo ou não. Então, aqui, ó, os valores informados representam os lados de um triângulo. Pronto, pessoal. Olha que beleza. Se não, se essa expressão não for verdadeira, vamos colocar aqui no else. Faltou os valores, né? Valores informados não representam os lados de um triângulo. Pronto, vamos testar? Então aqui, ó, vou fechar essa janela. Vamos lá. Informe o valor do lado A, do lado B e do lado C. Os valores informados representam os lados de um triângulo, tá ok? Então agora vamos testar para valores que não vão representar os lados de um triângulo. 5 pode ser o primeiro, 5 pode ser o segundo, e aqui eu vou colocar 50. Ok? Os valores informados não representam os lados de um triângulo. Maravilha, pessoal! Então, nós vimos aqui como criar expressões utilizando o operador E. Tá ok? No próximo vídeo, nós vamos fazer um exercício que irá utilizar o operador OU. Caso vocês queiram que eu comente mais como utilizar o operador E, como trabalhar com expressões com mais de um item como essa daqui, pessoal, deixem os comentários no vídeo, tá ok? Com base nos comentários, eu irei produzir outros vídeos relacionados a isso aqui, tá ok? Então, um grande abraço a todos, pessoal, e até o nosso próximo encontro.